Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a preparação para o derby já começou. O foco tá muito claro no Campeonato Brasileiro. Mas tem aí para eu te contar a situação na Sul-Americana, porque teve jogo com outros times do grupo e o adversário já conhecido na terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Por que eu digo que o foco está no Campeonato Brasileiro? Foi muito claro, né, gente? Foi muito claro. Eu sei que tinha muitos desfalques, eu sei que tem viagem, eu sei que é derby no final de semana, mas o Ramon e o Emiliano Dias já deixaram isso muito claro, de que o Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito perigoso, né? Muito traumático, acho que dá pra gente colocar dessa maneira, pra dupla especialmente, né? Que chegaram ao ponto de quase serem demitidos, né? Isso só não aconteceu por conta de uma recuperação espantosa. Mesmo que as Copas ali, né? O Corinthians fosse avançando, eles foram contratados para evitar o rebaixamento, o que seria trágico para o Corinthians, e aí depois vieram os investimentos e o Corinthians escapou com folga, chegou até numa pré-Libertadores, e as Copas, elas já tinham essa toada no ano passado, se vocês lembrarem, ele vai colocando reservas, ele vai do tipo assim, eu me lembro contra o Grêmio, né, que a disputa até vai para pênaltis, do tipo, cara, se a gente passar, passou. Contra o Fortaleza, bota reservas, o Coronado joga pra caramba, o Fortaleza em alta naquele momento, elimina o Fortaleza. Então assim, na Sul-Americana, né, o Grêmio na Copa do Brasil. O Ramon das Copas, mesmo no ano passado, ele já tinha o foco no brasileiro, é que era por outro motivo. Era para evitar um rebaixamento, para que o time tivesse descansado a ponto de somar pontos importantes e sair da situação onde estava. Nesse momento, vira uma outra ideia. Claro que você quer pontuar para evitar aquilo que aconteceu no ano passado, mas também tem uma ideia de que, cara, daqui a pouco não tem ninguém se apresentando, evidentemente é muito cedo. Daqui a pouco o Corinthians pode estar nas cabeças do Brasileirão e eles já têm uma expertise aí, né? Eles emendaram uma sequência quase que recorde aí no campeonato, em todos os tempos, né? 9 vitórias seguidas. Só o Inter conseguiu isso, acho que em 2020. E o Flamengo também, né? 2019. Enfim, é muito raro acontecer o que aconteceu naquele momento e ainda mais um time saindo da zona. Então eles já têm uma certa noção de como fazer. E as Copas, cara, eles vão lidando com aquilo que dá, se chegar, chegou. Eu discordo um pouco, mas eu entendo. Eu entendo pela questão de desfalques, especialmente nesse jogo que você tinha, na questão da derrota para o Huracan em casa. Foi um jogo da ressaca do título, os caras estavam numa tiriça danada, e isso a gente aceita ali até a página 2, né? A partir de agora não tem que ter tiriça não, né, cara? Se você entrar para jogar um jogo de Sul-Americana, independentemente de qual competição for, representa, tá? Porque aí o torcedor vai entender se o resultado não vier. Enfim, o fato nessa Sul-Americana, esse pontinho deu uma sobrevida, porque na mesma noite, nessa noite agora, por exemplo, o Huracan, ele enfrentou o Racing do Uruguai, que aparentemente vai ser o saco de pancada do grupo, e meteu 5-0 na Argentina esse jogo. Isso fez com que o Huracan se tornasse líder do grupo. Foi a 6 pontos. Eles têm 2 vitórias em 2 jogos, 100%. Direto para as oitavas, só passa o primeiro. O América de Cali ficou nos 4, né, com a vitória na estreia sobre o Racing do Uruguai e depois esse empate contra o Corinthians. E o Corinthians tem um pontinho somado. O Racing é lanterna, perdeu os 2 jogos. Por que o Corinthians ainda está vivo? Primeiro porque ainda tem 4 jogos para serem realizados, né? Mas a questão nas próximas 2 rodadas, o Corinthians joga em casa. O Corinthians recebe o Racing do Uruguai, que, repito, vai ser o saco de pancada do grupo, então vitória é obrigação. O Corinthians recebe o América de Cali, que, vamos combinar, se tivesse usado titulares lá, acho que é uma máxima, todo mundo percebe isso, pela melhora no segundo tempo, poderia ter até vencido o jogo mesmo na Colômbia. Então, dá para ganhar desse América de Cali, que tem bons valores, né? Tem o Juan Quinteiro lá, tem o Luiz Ramos que fez o gol, tem o Barrios que fez o segundo gol anulado, tem jogadores interessantes. Mas dá para vencer, ainda mais jogando em casa. Então, o Corinthians vai ter que fazer a sua parte dentro de casa. Vem fazendo a sua parte dentro de casa, os 2 próximos jogos são dentro de casa. O Corinthians conquista 6 pontos e vai a 7. E vou dizer mais, dá para fazer 9 nos próximos 3 jogos. Porque aí, a 5ª rodada é contra o Racing do Uruguai, que a gente tá falando, deve ser o saco de pancadas do grupo, lá. O Racing
e tomou 5 do Huracan. Então o Racing, e que perdeu lá pro América de Cali. O Racing jogando no Uruguai, mesmo assim, o Corinthians tem condições de ganhar. Então, se o Corinthians ganha os 2 próximos jogos em casa e do Racing fora, ele conquista mais 9 pontos, vai a 10. Claro que os outros vão estar pontuando enquanto isso também, né? Mas chegando a 10 pontos, aí tudo vai depender da última rodada, né? Que é justamente a equipe do Huracan fora de casa. É um pouco mais difícil, né? O Corinthians ter trabalho na Neoquímica Arena. E o Huracan, aparentemente, né, pode até ser líder nesse momento, e aí vai ter uma disputa até o final. Ou seja, o Corinthians está vivo. Eu acho que esse cenário todo é para dizer para vocês que os próximos jogos da Sul-Americana, se o Corinthians der uma atenção, porque aí vai depender também do desenrolar do brasileiro, da gestão física, de quem pode e quem não pode jogar, infelizmente a gente tem que tratar disso, a gente pode entender que o Corinthians tem chances de classificação. Se não, imagina, abandonar mais uma competição internacional na fase de grupos, para muita gente, e eu ouvi muitos relatos de torcedores dizendo que ia ser legal. Não, foca no brasileiro, esquece a Sula, eu não quero a Sula. Eu discordo um pouco. Pergunta se o Barcelona, quando não classifica para a Champions, se ele desvaloriza a Europa League. Acho, mas aí você quer comparar a Europa League com a Sul-Americana. É a competição correspondente que nós temos aqui na América do Sul, que te dá uma vaga para a final da Recopa, que te dá vaga na Libertadores do ano que vem, que te dá prestígio, que te dá taça no armário, que te dá premiação, que te dá visibilidade em outros continentes. Eu não gosto de rifar esse tipo de competição, que foi o que o Corinthians fez nesse jogo lá na Colômbia e ainda deu sorte de empatar. Enfim, esse é o cenário depois da vitória do Huracan diante do Racing do Uruguai. Vamos falar também de Copa do Brasil, porque o Corinthians viu quem será o seu adversário na terceira fase, que é uma anterior às oitavas de final. Todo mundo soube, né, o seu adversário nesse sorteio realizado na sede da CBF. Esses jogos serão nas semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Tem um gap aí de 20 dias, 3 semanas entre um jogo e outro. Eu acho isso sempre uma porcaria, mas é o calendário. Essa terceira fase vai acontecer nesse momento. E o Corinthians vai pegar o Novo Horizontino, time do interior de São Paulo, Série B do Campeonato Brasileiro, que até semana passada estava sob comando de Eduardo Batista e há algum bom tempo. Mas ele foi desligado, encerrou o ciclo, enfim, o trabalho. Não sei se o Eduardo está vislumbrando outras coisas e tal, mas o Novo Horizontino não é mais comandado pelo Eduardo Batista. Bateu na trave aí 2 vezes nos últimos 2 anos para chegar pela primeira vez à elite do futebol brasileiro, né, na Série A, e por um pontinho não conseguiu. É um time chato no Paulista, o Corinthians está mais do que acostumado a enfrentar. E assim, não vai ser simples, né? A gente está falando de um confronto estadual aqui, em que todo mundo dá vida, todo mundo cresce, jogos de ida e volta, ou seja, não é aquele jogo único, né? Em que daqui a pouco você resolve, mata a situação de uma vez por todas, não. Então, todo cuidado é pouco aí para o Corinthians se quiser chegar nas oitavas da Copa do Brasil. Vai depender do que o Ramon vai aprontar, né? Que jogo de Copa ele gosta de fazer isso. Para a gente fechar, voltando ao foco no Campeonato Brasileiro, ao jogo do final de semana, no derby, né, na Arena Barueri, o Corinthians sabe que o Palmeiras está engasgado com o timão aqui, ó, aquela espinha de peixe que desce atravessada, sabe? Claro, o Abel Ferreira nunca venceu o Ramon Dias no comando do Corinthians. Então, assim, o Abel Ferreira vai querer dar essa resposta para a torcida. O Palmeiras é 100% na Libertadores, né? Ganhou do Cerro nessa quarta-feira. Em casa, o Richard Rios mandou a torcida ficar quieta, depois pediu desculpa. Tem uma instabilidade acontecendo. O Palmeiras não vem jogando tão bem, mas é 100% na Libertadores e vai querer dar uma resposta. E todo mundo sabe que a resposta ela não é contra o Cerro, ela não é contra o Sporting Cristal, ela não é contra o Mirassol, não é contra o Novo Horizontino, ela é no derby. Então a torcida vai querer essa resposta no derby. Os jogadores sabem que podem dar essa resposta no derby. Então o Corinthians tem que estar preparado para isso, para que o Palmeiras vá para disputar uma guerra e mesmo que seja um jogo de primeiro turno de Brasileirão, é óbvio que eles vão querer vencer. Vale muito mais do que 3 pontos, vale a rivalidade e vale todo esse momento que tem sido superior ao Corinthians. Então
O Corinthians vai encarar esse adversário. E a grande pergunta é, esses jogadores lesionados, preservados, será que eles vão a campo? Eu tô falando do Angileri, do Coronado, do próprio Gustavo Henrique. A gente ainda não sabe, né, quem vai para campo, quem vai ser relacionado, se esses jogadores estarão recuperados, mas a tendência é que, especialmente aqueles que foram preservados no fim de semana, Memphis e Coronado estejam à disposição. Né? O Memphis, ele tomou um pisão, ele botou foto, o tornozelo estava inchado, aquela coisa toda, mas houve uma preservação, não uma lesão configurada. Então, o Memphis está trabalhando essa semana toda para estar disponível no Clássico, assim como o Yuri Alberto, assim como os demais titulares. E o Coronado, eu não sei se o Ramon vai utilizar o Coronado como uma figura central, substituindo, né, o Rodrigo Garro, efetivamente, mas ele, no mínimo, será uma alternativa, porque ele também teve um problema no ombro, um trauma no final de semana, e foi preservado durante a semana. E aí o Corinthians ficou na Colômbia sem nenhum meia armador, né? O Bidon poderia ter sido esse cara, o Carrilho acabou sendo importante no segundo tempo, mas não tinha. Não tinha o Memphis para fazer essa meiuca como ele faz, não tinha o Garro, não tinha o Coronado, não tinha quem fizesse a camisa 10. E agora ele volta a ter opções nesse clássico diante do Palmeiras, lá na Arena Barueri. RCE, né? Porque o Corinthians divulgou uma nota mais cedo. Vou colocar a primeira nota do Corinthians, tá? Que é importante, né, sobre isso, porque fala dessa questão, né, da RCE, né, que é o regime centralizado de execuções, né, de dívidas. Vamos lá. Primeiro, para a gente, né, ler rapidinho essa nota, ó, no julgamento realizado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia de hoje, o regime centralizado de execuções, da RCE, foi ratificado, permitindo assim que o Corinthians continue com seu plano de pagamento com a centralização das execuções cíveis junto ao tribunal, tá? Esta é mais uma vitória importante na reorganização. Esta é mais uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube e reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores de forma organizada e sem que ocorra reiterados bloqueios em suas contas. Isso é muito importante, tá? No caso, o Corinthians contou com a atuação dos escritórios, aí tem que fazer a propaganda, né? Mubará e Mandel, né? Enfim, depois nós vamos descobrir de quem é, né? Bela propaganda aqui, parabéns pela propaganda, tá? E com o apoio da presidência, vice-presidência, diretores jurídico e financeiro, e ainda de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo seu respectivo presidente, né, que é o Romeu Tuma Júnior. O clube agradece a atuação de todos e exalta que a decisão pelo RCE, em conjunto com o controle de gastos, o aumento das receitas e a adoção de outras medidas centralizadoras de dívidas são imprescindíveis para que o clube consiga a sua reorganização jurídico-financeira, tá? É importante, né, que o Conselho criou essa comissão, que foi, né, eles que deram muita força, né, para que isso saísse, né, Leonardo Pantaleão, enfim, bastante gente aí que entende do assunto, né, o Pantaleão que faz parte aí, né, hoje, né, da comissão de justiça, né, do Conselho, e que foi, né, também aí de diretor, né, do Corinthians, né, diretor jurídico do Corinthians. É isso, tá? Vamos falar do Fabinho Soldado, porque existe, tá, um grupo dentro do Corinthians que cresce a cada dia querendo derrubar o Fabinho Soldado, querendo alvejar o Soldado, tá? 3 pessoas, principalmente, uma delas é muito conhecida do público corintiano, de muitos e muitos anos, tem cargo dentro do Corinthians, tá? E que está encabeçando isso. Eu não vou falar, porque eu não vou dar direito de resposta para essa pessoa, tá? Não vou dar direito também dela, não vou dar brecha para, né, para ela, enfim, não sei o quê, não é verdade? É verdade. Mas daqui a pouco eu acabo, né, em algumas lives aí para frente eu acabo falando.
alguém vai acabar revelando. Mas eu já estou dando a dica para vocês, tá? É gente que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians. É só você pensar, quem que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians e tem cargo no clube? Entendeu? Isso está dividindo opiniões dentro do Corinthians, tá? Está dividindo opiniões dentro do Corinthians, essa questão. Tem gente que não curte essa ideia, e eu acho também que, enfim, o Fabinho não merece a demissão hoje, tá? Não merece. O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista. Eu só não acho ele perfeito, né? E não acho que ele, não acho, assim, já queriam tratar o cara como ídolo. Aí eu acho exagerado. Eu tenho o meu equilíbrio, né? Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho um equilíbrio para falar de qualquer assunto relacionado ao Corinthians. Eu não gosto da demasia, não acho que o Soldado está, enfim, arrebentando no cargo, que é o melhor executivo do Brasil, não acho isso, mas também acho uma injustiça muito grande alguém querer a demissão dele hoje. Enfim, existe uma preocupação, eu acredito, né, da parte do Soldado, se o Augusto vai bancar, mas o Soldado está se garantindo no trabalho dele. Enquanto o Corinthians tiver resultados, ele consegue se manter no cargo. E ele sabe, tá? Porque ele já comentou isso com pessoas, ele está focado em fazer uma janela que ele venha realmente se sobressair no meio do ano. Isso é uma vergonha que acontece no Corinthians, sabe? Tudo é política, tudo é interesse, tudo é cargo. O Fabinho Soldado, eu acho que ele tem um defeito que, né, ele acha que ele pode fazer tudo sozinho. É um defeito dele, que ele acha que ele não precisa de ninguém. E ele vai acabar aprendendo com a política do Corinthians. Às vezes ele pode aprender da pior maneira possível, sabe? Às vezes na vida a gente acaba aprendendo da pior maneira possível. Mas enfim, eu sei muita coisa que talvez nem o Fabinho saiba, né? Muita gente que quer realmente sim, um afastamento dele, e tem muita coisa que o Fabinho sabe, tá? E tem muita coisa que o Fabinho sabe. Então assim, eles estão pesando muito forte na cabeça do presidente Augusto Melo, tá? E eu não vejo nesse momento que o Augusto Melo vá ceder, né? Eu acho que se o Corinthians não tivesse ganhado o Campeonato Paulista, aí eu acho que a batata dele ia assar, porque o Ramon cairia e tinha gente que já queria ele no pacote, né? Junto com o Ramon Dias, o Emiliano. Como o Ramon, né, permaneceu e vai permanecer, porque o Corinthians conquistou o título paulista, a chance do Fabinho cair é menor ainda, porque o Fabinho tem mais moral que o Ramon, tá? Fala, corintiana, gente fina do canal. Bora continuar aí as principais informações do dia do Corinthians. Antes de começar a falar dessa situação da RCE, né? Uma baita de uma notícia, eu já falava aqui que já era muito importante algum presidente do Corinthians, alguma direção do Corinthians de forma geral, tentar resolver o problema das dívidas do Corinthians, que são enormes e a gente sabe, não é segredo para ninguém. E mesmo antes de ser aprovado, eu já achava uma iniciativa, uma baita de uma iniciativa da direção do Corinthians, só por estar tentando resolver o problema. E eu achei F demais essa situação. Porém, a gente agora tem aí isso aprovado, então isso muda demais, galera. Isso muda demais o cenário do Corinthians de várias formas, até porque agora a gente não vai ter mais os problemas que a gente tinha de empresários bloqueando contas, atrapalhando pagamentos de salário, atrapalhando janelas de transferência do Corinthians, dificultando o Corinthians em fazer negociações. Então, com isso, eu realmente espero uma janela de transferências, uma janela de contratações muito forte agora no meio do ano, e o Corinthians se reforçando aí para conseguir chegar num possível título brasileiro, num título de Copa do Brasil, uma Sul-Americana que não está descartada também, a gente está no palio e está muito no palio. Então eu acho que isso foi fantástico ter acontecido. Agora vamos para as outras notícias aqui, algumas notícias gerais do dia do Corinthians, só para a gente se manter atualizado. A gente tem a situação do Pedro Raul, né, que está lá no Ceará, está indo bem lá no Ceará, e o presidente lá do Ceará deu uma entrevista comentando a possibilidade deles comprarem o Pedro Raul, que é grande, tá? Eles estão muito satisfeitos, né, com o Pedro Raul lá no ataque do Ceará. Abre aspas aí pro presidente do Ceará.
hoje é um dos principais jogadores do nosso time, mas ainda nem conversamos com o Corinthians sobre isso. A gente tem que esperar, precisa também ter responsabilidade financeira. Eu sempre falo que o mais importante para o Ceará é a gente continuar na Série A, disse o presidente do Ceará em participação ao de primeira. Óbvio, o Pedro Raul tem um valor altíssimo. O Corinthians pagou um valor altíssimo no Pedro Raul, não é que ele tem um valor altíssimo, né? O Corinthians pagou um valor muito alto nele, 25 milhões, né? E vamos ver qual que vai ser a negociação. Acho que se o Ceará quiser contratar, o Corinthians não vai fazer nenhuma força para ficar com o jogador, acredito eu. E é aquilo, né? Tomara que dê tudo certo aí para ele lá. Eu sempre torço pro jogador ir bem, um jogador que passou pelo nosso time, independente da situação. Para ele ir bem lá no Ceará, que o Ceará compre ele, pro Corinthians vai ser ótimo também. Agora a gente também tem essa situação, né, do reconhecimento facial na arena. Quero saber de vocês aí, a opinião de vocês, como é que fica agora, se vai ajudar, se não vai ajudar. A intenção é ajudar, né, e parar com essa situação toda que tá havendo aí do cambismo. Então, para utilizar o sistema, o torcedor precisará cadastrar previamente a biometria facial no momento da compra do ingresso, parte importante aqui da matéria, para quem costuma acompanhar os jogos aí, tem que se atentar a isso, né? Que para utilizar esse sistema, o torcedor vai precisar se cadastrar previamente a biometria facial no momento da compra do ingresso. O clube ainda divulgará as orientações para a realização do cadastro, contudo, quem for aos jogos na Neoquímica Arena deverá somente posicionar o rosto em frente ao equipamento para liberar a entrada. O processo será obrigatório para todo mundo, então assim que sair as maiores informações sobre essa atualização no sistema de entrada da arena que o Corinthians está trazendo, eu trago a matéria aqui, explico para vocês certinho como é que vai fazer para se cadastrar, trazer aí as informações principais para vocês ficarem atualizados e poderem fazer esse cadastramento. E galera, para fechar de vez, CBF negociando com o Corinthians liberação do CT. Corinthians que teve muita briga com a CBF ano passado nessa gestão do próprio Augusto Melo, né? E, bom, parece que deu uma acalmada, pelo menos parece, pois está conversando aí para uma possível vinda da seleção para treinar no CT do Corinthians. Eles que sempre preferem o CT do Corinthians, óbvio, o estádio do Corinthians também, óbvio, porque é a melhor condição de CT e de estádio que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, já não hoje em dia, há muito tempo, então eles preferem dar eles têm essa preferência por ir treinar no CT Joaquim Grava, por quando tá aqui em São Paulo jogar na Neoquímica Arena, mas teve aquelas brigas do ano passado, a gente lembra bem, e agora as partes voltam a se conversar aí, e pode ser que o Corinthians ceda a estrutura para chegada da seleção brasileira para treinar aí 2 meses. O Brasil tem esses 2 meses para anunciar o treinador, né, que ainda não foi anunciado. A CBF parece que tá bem tranquilona nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer também nessa questão do treinador. E tá se negociando aí para poder ter essa passagem aí da seleção brasileira de novo, né? Mais uma vez no CT Joaquim Grava. Acho importante porque não é legal o Corinthians arrumar briga com a CBF, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Agora, quero saber também a opinião de vocês aí, depois de tudo que aconteceu no ano passado, se tá certo o Corinthians de negociar essa vinda da seleção ou não deveria. Quero saber de vocês, eu acho que é bom nesse sentido que eu falei pra vocês, eu acho que não vale a pena arrumar briga com os caras, beleza? É isso aí, galera, as informações do dia de hoje do Coringão. Mais tarde, amanhã, a gente tá de volta com muito mais informação e notícia do nosso timão, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu, um abração e vai Corinthians!